Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou ao vivo aqui no YouTube para trazer conteúdo para falar sobre Excel, sobre destaque, sobre dashboards. E para você que pensa que isso é uma particularidade minha, porque eu sou professora, a Karen já sabe, ela sempre teve uma vantagem porque ela gostava disso. Então, quando a gente vê, é uma questão natural, né? Quando a gente vê uma pessoa com sucesso com alguma coisa, quando a gente não consegue, nosso cérebro na hora já pensa assim, mas é porque ele... E a gente começa a inventar histórias para justificar o sucesso que a outra pessoa tem. E não faz o menor sentido isso. Por quê? Principalmente esse daqui que eu estou falando sobre um método de ensino para criação de dashboards, de ter destaque com Excel, qualquer pessoa consegue. É só querer. Então, uma pessoa que quis muito, e eu quero trazer agora para a live para contar a história para vocês, é o Kleber. E aí, Kleber, beleza? Beleza, pessoal. O Kleber é uma história... E como é que eu sei da história do Kleber? Porque ele é um aluno da Dashway. E aí ele contou a história pra gente. E sempre que eu pego alguém que pode inspirar outras pessoas, chamo para participar de live. E fiquei sabendo que o Kleber já teve resultados incríveis no Excel, mas vamos entender um pouco mais esse cenário, porque eu já estou com o arquivo dele para mostrar para vocês, que é um dashboard Kleber. Vou falar, a maioria das pessoas que vem para a live tem histórias incríveis, mas não é todo mundo que tem histórias incríveis e trabalhos bonitos, e trabalhos incríveis. Cara, seu trabalho está muito legal, e daqui a pouco eu vou compartilhar. Obrigado. Mas... primeiramente, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que você contasse aí o que você faz e como é que você começou no Excel. Na verdade, hoje eu trabalho com gerenciamento de projetos. Trabalho dentro de uma empresa voltada para tecnologia de rastreamento. E na entrevista que eu fiz, final do ano passado, eu fechei a entrevista com a seguinte expressão: gosto de trabalhar com dashboards, em especial dashboards no Excel, que é uma habilidade que eu desenvolvi e gosto disso. E foi esse fechamento na entrevista que me possibilitou conquistar uma vaga nesta empresa. Mas eu sempre trabalhei com análise de dados e principalmente com análise de resultado de operações. Eu trabalhava no segmento de transporte. A dificuldade para fazer esses fechamentos era que, primeiro, o sistema não era integrado, eu tinha que pegar as informações de várias fontes e a apresentação sempre era via PowerPoint. Então, chegava no final do mês, eu tinha ali um prazo de 2 ou 3 dias para fechar o resultado da frota e eu ficava 2 ou 3 dias montando slide em PowerPoint. Quando chegava na reunião, a direção perguntava, tá, mas e o mês passado, como foi? E o veículo em específico, como que desempenhou na operação nos últimos 60 dias? E eu não tinha isso porque PowerPoint é estático. E aí, pesquisando sobre formas de apresentar dados, caiu uma propaganda de um certo treinamento, de uma certa pessoa com efeito UAU. Eu falei assim, vamos assistir isso para conhecer um pouco. Fiz aqueles intensivos de uma semana, né? Fiquei assim, completamente sem palavras com o que foi apresentado ali em termos de conteúdo, em termos de técnica de mexer com Excel. E falei assim, não, vamos aprofundar nisso. Me matriculei no Dashway, descobri coisas no Excel que eu não fazia a menor ideia que era possível. E comecei a pesquisar e a me aprimorar ainda mais nessa questão para trazer resultados que realmente chocam positivamente aqueles que estão trabalhando comigo, né? Então, hoje... Efeitual. Então, hoje eu atuo no segmento de rastreamento e tecnologia de rastreamento, mas vira e mexe toda vez que precisa de alguma apresentação ou alguma análise de informações que dependam de banco de dados e alimentação rápida, o pessoal me chama, dá para fazer um dashboard disso? Dá, meu querido, a gente dá para fazer dashboard de qualquer coisa. Que legal, dá para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa.
Você resumiu sua história rapidamente aqui, mas eu acho que tem alguns pontos que ficam meio perdidos na história, na cabeça de outras pessoas, né? Então, me colocando um pouco no lugar de quem está assistindo, você falou assim que começou já trabalhando com indicadores. E aí você falou que usava sistemas tal. E você já fazia indicadores para gerenciamento de projeto ou era área diferente? Não, era uma área completamente diferente, Karen. Eu trabalhava como gestor de frota. Eu trabalhava na área de logística, certo? E utilizava apresentações para fechamento de período, de mês, junto à direção. Na época que tinha que fazer PowerPoint, que você contou que ficava levando de um lado para o outro, né? Exatamente, exatamente. Hoje eu já trabalho com outro segmento, mas Excel e Dashboard é algo que está sempre presente comigo para qualquer tipo de atividade, para qualquer tipo de demanda dentro do escritório. Esse é um tipo de conhecimento, e quando eu faço os vídeos, faço as chamadas, os anúncios para as aulas, eu não tiro a informação da minha cabeça, né? Além de ter vivido isso, eu só pego histórias que eu sei que são reais de outras pessoas. Por exemplo, eu ouço muito essa história de eu fazia, mas era levando de um lado para o outro do PowerPoint. Então, na verdade, você conseguia ter resultado, né? Então, se alguém falasse isso, o que o Kleber faz? Trabalha com indicadores. Exatamente. Você tinha resultado, só que o tempo que você levava o tempo que a maioria das pessoas leva, é um tempo que você joga no lixo, você tem que ficar só alimentando, copia, cola, porque, poxa, um estagiário sabe copiar e colar. Exatamente. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento, e a gente está falando sobre saber fazer ou não, mas é o tempo que a gente gasta com trabalhos manuais, né? Tipo, você estudou para gastar seu intelecto com outra coisa diferente que não seja copiar e colar, né? Ficar de 2 a 3 dias finalizando trabalhos, copiando e colando os dados de um relatório, não é gastar nossos neurônios da melhor forma, né? Então, essa questão de gastar... Poxa, e quando você começou, você tinha algum conhecimento de Excel ou a empresa já tinha um sistema completo, dava para fazer tudo? Ou você tinha um sistema mediano, Karen. Vira e mexe, você tinha que trazer muita coisa para Excel. Ou, no caso, para alguns departamentos, eles já estavam trabalhando com Power BI. Faz quanto tempo isso? Uns 3 anos, aproximadamente. Né? Legal. Mas, assim, particularmente, eu não me adaptei ao Power BI por conta da limitação que ele tem com relação à personalização. Né? A você dar uma cara completamente personalizada em gráfico, indicador, que no Power BI você não consegue. Você tem até limitação de estilo de fonte, que é algo que o Excel te dá completa liberdade. Né? É claro que no Power BI as bases de dados são muito maiores, né? A forma como ele apresenta relatórios em tabela é muito mais tranquilo de trabalhar, mas eu não abro mão do Excel. Eu acho que hoje as empresas estão cada vez mais querendo profissionais que consigam navegar entre as duas ferramentas, né? E é muito difícil você pegar alguém que está estudando Power BI que não passou pelo Excel. É muito difícil. E esse profissional vai sofrer muito mais. Porque muita coisa que a gente chega no Power BI isso aqui é parecido com o Excel. Isso aqui é um conceito do Excel. Então, é como se fosse uma trilha que a gente vai caminhando. E aí você falou que você trabalhava com Excel, a empresa foi para o Power BI. Tem empresas, a maioria, inclusive, das empresas que me procura, fala assim, Karen, aqui é uma empresa muito grande, a gente precisa de dashboards. E você entrega, né? Aí eu falo, entrega no Power BI. Aí eu falo, não, peraí, no Excel, que o Excel não é completo, mas a maioria das pessoas não sabe até onde pode ir. Então, sim, tem necessidade, sei lá, que precisa de uma atualização mais parruda, né? Muitas informações, que aí o Power BI vai jantar, aí o Excel no trilhões de linhas. Mas a maioria não precisa disso e não sabe o que está escondido. Nessa sua transição aí, Kleber, que você saiu desses indicadores de PowerPoint para Excel, foi já com o Dashway ou foi antes que você estava fazendo pesquisa sobre Excel? Não, foi praticamente com Dashway. Totalmente com Dashway. Tanto é que no pacote que eu comprei com vocês, tinha o Excel Scout
E quando eu vi algumas coisas ali, eu falei assim, meu Deus do céu, como pode eu quebrar tanta cabeça? Formatação como tabela, que é uma coisa básica, a gente bate, o que é isso? Só vai pintar e, na verdade, transforma a sua base de dados de uma forma tão completa e prática que a maioria das pessoas não conhece isso, né? A maioria das pessoas não sabe usar os recursos que existem no Excel. A gente fala sobre destaque e a maioria das pessoas que eu converso fala assim, para mim, fulano se destacou porque ele sabe programar ou porque ele sabe a ferramenta XYZ. Falou, cara, vocês não têm ideia o que tem no Excel, que a maioria das empresas vende como básico e que, na verdade, eu tenho um conceito de básico e avançado, né? Assim, você já deve ter ouvido falar muito isso, mas com certeza alguém aqui vai pensar sobre esse tema. Pensa comigo. Fazer uma coisa de maneira simples e versus o resultado que ela gera no cliente é muito complexo para a gente analisar se isso é básico ou avançado, porque, por exemplo, segmentação de dados. A maioria do mundo lá fora não conhece. Para fazer, a dificuldade é nível básico. Só que o resultado deixa um trabalho avançadíssimo. Então, eu colocaria isso como básico avançado. Tipo, eu sempre ficava confusa, por isso que eu criei treinamentos com nome diferente, né? Então, na hora que a pessoa entra, eu falo, o Dashway é um curso para aprender a fazer dashboards, são painéis e indicadores. O Scout é um kit de ferramentas de sobrevivência. Uhum. Porque a maioria das pessoas faz na mão. Faz, tipo, 1 a 1 os recursos que eu ensino lá, e é tudo automático, né? Exatamente. Você já trabalhava com gerenciamento de projeto, então aí você falou que saiu desse desafio, entrou no Dashway, e além de... Porque pelo seu perfil, parece que você está gostando de Excel. Você já... Muito. Tá com amor, né? Com certeza. Quem não gosta de Excel, eu falo que você só gosta de alguma coisa que te dá resultado. Ficar dando murro em ponta de faca não é gostoso. Então, as pessoas não gostam quando não dá resultado. Mas você teve resultado, além de você sentir isso, da equipe que você entregava os relatórios? Você teve algum resultado que falaram para você? Ou só você sentiu os resultados? Não. Quando eu entrei na atual empresa, a forma como a minha gerente apresentava os relatórios dos projetos que o escritório coordenava era uma planilha, literalmente. Tá. Ela pegava a planilha e jogava na tela, e ela falou assim, Kleber, você falou que você gosta de mexer com dashboard, vê se dá para mexer no nosso relatório, no nosso status report, e tornar algo mais visual. Eu falei assim, não, beleza. Apresentei a primeira versão para ela, em reunião com os meus colegas de equipe. E aí, sabe quando você sente um choque no ar? Tipo assim, mano, isso é Excel. E aí teve uma colega que inclusive comentou, Letícia, em algum momento na sua cabeça você imaginou que você ia ter esse recurso para apresentar para a direção? Ela, não, jamais. Eu pensei que era uma coisa de outro mundo. Então, assim, isso é muito gratificante no sentido, assim, de saber que não é apenas limitado a mim. No meu relato que eu levei para a sua equipe foi assim, o trabalho que vocês aí da Dashway executam, ele transforma vidas, Karen, sabe? Porque o conhecimento que eu adquiri, claro, de maneira compartimentada, eu vou transferindo para as pessoas que estão ao meu redor, né? De entender que pode ser mais leve o trabalho pode ser mais agradável utilizando as ferramentas certas. Então, isso bonito, né? É gostoso de ver. É gostoso, né? E às vezes, por exemplo, eu tenho uma irmã que mora em outro estado, trabalha no departamento de música, é professora de música numa universidade, e trabalha com um projeto de pesquisa. Ela falou assim, dá para montar uma base para apresentar, por exemplo, quantos artigos na área tal foram desenvolvidos em tal ano? Dá, Clésia, dá para fazer. Eu quero saber isso, apresentar de uma maneira gráfica, de maneira diferente. Dá para fazer? Dá. Então, quando você fala nas suas apresentações, nas suas lives, que dá para fazer dashboard de qualquer coisa, dá para fazer dashboard de qualquer coisa. É só você ter uma
uma base de dados formatada, uma estrutura mínima para você organizar isso, mas dá para fazer muita coisa. E é legal que você não se limita a estar numa empresa X hoje, né? Não. Quando você é um profissional que consegue criar análise, você consegue criar análise de qualquer área. Eu vou compartilhar agora aqui o que você me passou. Que eu quero que você conte para o pessoal o que é esse. O dashboard de ocorrências. Este aí é o seguinte, este é da antiga empresa que eu trabalhava, certo? O meu técnico de segurança, muito amigo meu, e ele fazia relatórios de ocorrência dentro de uma pasta física literal. Ele fazia os registros de ocorrência, imprimia a folha e deixava lá anexado com todos os documentos. Eu perguntava para ele, Eduardo, mas e se a direção chegar para você e falar assim, quantos acidentes de trabalho nós tivemos no ano? Ah, peraí que eu vou contar. E quantos foram fatais? Ah, peraí que eu tenho que separar. Eu falei assim, não, meu querido, vamos transformar isso de maneira visual, vamos dar um visual melhor. Ele sabia a resposta. Mas ele demorava aí 5 ou 6 minutos para fazer isso. Não, vamos transformar isso de maneira gráfica, né? Então eu montei um dashboard para ele. E é claro que este foi o primeiro que eu montei, certo? Então tem um relatório aí de ocorrências que traz o relatório em forma de relatório mesmo. Fala você o que eu posso clicar para mostrar primeiro aqui, para fazer sentido. Primeiro você pode clicar aí no registro de ocorrências, que é o primeiro item administrador. Ele vai pedir uma senha, a senha é 123. Tá. Certo? E isso aí é programado via VBA. Né? Tá? Então, o que acontece? Ele vai lançando as informações aí. Lá em cima você pode observar que tem um botão troca de para-brisa, que é uma coisa que acontece com muita frequência. Quando ele clica, já preenche todos os campos automaticamente. Então, a única coisa que ele vai preencher aí é data, nome do colaborador, a empresa, porque ele controla a segurança de 2 empresas, qual que foi a placa do veículo, o estado, e quando ele clica no estado, Karen, ali na UF, é uma lista, ali, isso aí do lado de rodovia. Quando ele clica aí, vai trazer a cidade para ele selecionar do lado, conforme o estado. Show. Então, tudo isso programado. Aí cadastrou, ele salva, e aí vai para a base de dados, já com Dash atualizado. Então, vamos para o relatório de ocorrências para você ver como que isso aparece, caso ele precise emitir um relatório. Aí estão todas as ocorrências de 2022, mas se ele selecionar lá em cima, eu quero ver 2021 apenas. Que top! Ele já traz. E aí ele pode gerar em PDF ou imprimir na via física. Muito bom. Ou voltar lá ou voltar para o menu principal. Show. A ficha individual é a mesma lógica, é uma ficha individual para cada ocorrência, né? E aí ele vai trazer a ocorrência dentro do ano. Então eu posso selecionar qualquer ocorrência e vai estar detalhado o que aconteceu, né? Caso ele queira imprimir isso e deixar arquivado o visual. Então vai trocando também ali o logotipo da empresa, né? Porque como ele controla duas, são 2 empresas. Muito bom. Vou voltar aqui. Aí também troca o ano e tal. Troca o ano, né? Menu principal. E aí vamos para a cereja do bolo, que é o dashboard, né? Muito bom. Conta aí. Ele perdeu um pouco da configuração aí, porque eu usei algumas fontes personalizadas, né? Tá, mas se você não contasse, eu nem ia saber. Ele consegue agora, no primeiro menu aí, ele ter uma visão clara de quantas ocorrências ele teve no período. Né? E os gráficos eles vão mudando conforme você vai selecionando o período. Né? O único gráfico que não mexe é esse de evolução mensal e comparativa entre os anos, porque ali ele tem uma comparação, né? De qual foi a evolução das ocorrências do ano passado para este ano. Então, se caíram as ocorrências, setinha para baixo, azul. Se as ocorrências aumentaram, setinha para cima, vermelha. A única coisa que ele consegue filtrar é a empresa, para ele saber qual empresa que teve uma evolução mais significativa. Tá. E aí do lado, é o menu de navegação. Né? Ele tem legal, todas as opções. Ó, aqui tem os botões. Cara...
já está configurado certinho aqui. Quando a gente sabe qual é a fonte e tal, você falou lá que desconfigurou. Para mim não tem nada desconfigurado. Olha que legal. Conta aí esse segundo painel. Esse segundo painel aí já é mais detalhado. Eu quero saber quantos acidentes de trânsito tiveram. Então, clicando, ele vai fazer todo o filtro, né? Foram acidentes isolados, dano ao patrimônio, né? É claro que aqui você está filtrando o período do primeiro quadrimestre, né? Uhum. E a empresa real 94. Mas se limpar os filtros, ele vai trazer tudo consolidado para você. Com farol, adorei o farol aqui, ó. Exatamente. Eu quero saber só o que foi incidente isolado, com desatenção, com a causa e efeito, desatenção, imprudência. Aí você vai jogando os filtros e ele vai trazendo isso para você. Muito bom. É isso que é o tomada de decisão com um clique. Ela vai clicar. Exatamente. Aqui, já consegue ver tudo. Exatamente. Vou para o terceiro. Eu adorei os ícones aqui, ficaram muito legais. E aí, mais detalhado. Eu quero agora saber qual foi a data e quem foi o motorista, por exemplo, e o que aconteceu na região centro-oeste ou na região sudeste, etc. e tal. Ele vai fazendo todos os filtros. Eu quero só ocorrências graves. Aí ele já mostra todos os detalhes. Não quero todas as ocorrências só de acidente de trânsito. Aí vai mostrando detalhe aqui. Aí se eu quero todas, não cabe. Isso aqui é uma coisa muito legal. Porque num coube, não precisa colocar tudo apertadinho. Não, ele navega. Pode navegar aqui. E esse mapa, show de bola, né? Isso aqui é muito legal. Que gestor que não ia pirar com o mapa aí, gente. Só para vocês entenderem, o mapa tem os números inteligentes. Então, eu vou selecionar todos aqui, tirei janeiro. Vai mudando os números conforme a gente vai clicando. Tá realmente tudo automatizado. Muito legal. Eu tô doida para ficar clicando o dia inteiro. A gente fica maluco, né? Quer ficar apertando todos os botões. Muito organizado. Eu vou para a ficha individual. Farou aqui os menus aqui embaixo, né? Aí, por exemplo, se você visualizou aí no relatório, ocorrência 12 de 2021, você seleciona o ano primeiro, né? Do lado. E aí, ocorrência número 12. Eu quero ver a ficha desse cidadão. Vai para o lado, detalhado. Legal. Então, você foi contando uma história, né? Então, exato. Aqui tem o geral, aí quero ver detalhe, caiu para o analítico. Quero ver mais, foi para o detalhado. Quero achar um cara aqui. Vamos para a ficha individual, que até aqui o detalhe. E aí, chego nessa daqui. Show. E aí, o último é o ranking para o motorista, né? Que vai pegar todas as ocorrências dos últimos 2 anos e ranquear quem são os motoristas, os 3 principais motoristas envolvidos em ocorrências. E aí, quando você clica aí nesse menu, ele vai lá para a base e atualiza com todas as ocorrências com base no motorista que você selecionar. Muito bom. E qual foi a reação? Primeiro, a sua, quando terminou, porque além de mostrar para as pessoas, é muito delícia terminar um trabalho desse, né? A gente fala, nossa, olha o que eu fiz, você fez do zero. Foi justamente, nossa, eu fiz, eu consegui. E tipo, é aquele efeito de choque, Karen, porque quando você senta para apresentar, olha, agora você não vai precisar ficar contando os seus relatórios, você consegue ver isso de maneira rápida. E assim, essa na verdade é a segunda versão desse dashboard para ele. A primeira versão, para ele fazer o lançamento das ocorrências, ele fazia direto na base. Só que o que acontece? Havia muita confusão na hora, por exemplo, de digitação de nome de cidade, digitação de tipo de ocorrência. Então, eu falei assim, não, deve ter alguma forma de automatizar isso. E aí, pesquisando, encontrei o bendito formulário via VBA e consegui programar isso para ele, para tornar uma forma mais automática o preenchimento. Para minimizar os erros, né? Porque quanto mais erro tem de base, menos assertivo vai ficar seu relatório, né? Na hora de digitar o famoso São Paulo sem acento, né? Exato. Até mesmo o nome de motorista, ele acabava esquecendo de pôr acento, virava José e José, eram motoristas diferentes para o sistema.
para os sistemas eram diferentes. Que show. Me fala quanto tempo você consegue falar isso, né? Quanto tempo você demorou em horas se a gente fosse colocar num papel? Porque isso aqui deu trabalho, né? Deu. Isso aí em horas foram aproximadamente 30 horas. Deus! Eu adoro essa parte das lives, eu adoro. Foi. Desde a parte de conceito inicial, aquela sugestão que você sempre dá de colocar no papel, desenhar no papel, é preciosíssima. Né? É importante você ter uma ideia inicial do que você vai gerar. E aí comecei os testes, né? Ver que tipo de informação era importante na base, como que isso seria alimentado, como que isso seria apresentado tratado, mesmo, né? Apresentado. E aí, entre conceito inicial e produto final, pode colocar aí de 30 a 30... Esse eu levei 30 horas, porque eu já tinha um conceito inicial desenvolvido, né? Uhum. Mas entre planejamento e execução, pode colocar aí que foi um pouquinho mais. É que eu não sei qual é a ideia que você tinha de demora para isso, porque é um absurdo você me dizer que demorou 30 horas para fazer um trabalho nesse nível. Qualquer empresa, se você falasse, eu vou precisar de 3 meses para finalizar uma coisa que seria metade disso aqui, ia falar, eu entendo. Tá ok, porque isso não é uma planilha. É um sistema real, um sistema para o sistema de ocorrências da empresa, que vai ficar lá para ad eterno, assim, né? Sim. Então é muito rápido ter feito isso em 30 horas. Eu sei que quando a gente coloca na calculadora de horas, e quando a gente faz 30 para 36 é muita coisa. 30 para 40 são 10 horas. Mas se você pensar em um projeto que nasceu do zero, e essa ainda a versão 2, cara, tá genial. Qualquer gestor contrataria você para fazer isso. Se você falasse 3 meses, ia falar, não, você vai me entregar um negócio igual esse aqui? Fica tranquilo. É que, como eu falei, a gente tem a noção da nossa hora de trabalho, né? De 8 horas por dia, tal. Então, mas foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí você falou que você ficou muito feliz com esse resultado. E aí, como foi? Você entregou para a empresa que você trabalhava? E aí? Vira e mexe, surge alguma dúvida com relação ao dashboard, né? Por conta, assim, de atualizações que eles precisam fazer ou de ideias que meu próprio amigo tem, né? Então, assim, mesmo eu não estando trabalhando lá, Karen, eu pude sair deixando a porta aberta e eles reconhecem o valor do tipo de recurso que eu entrego para eles, mesmo não sendo mais funcionário lá deles, né? Porque vamos pensar, gente, você é o dono dessa criança aqui, você que fez. Se você saiu deixando a porta aberta da empresa, por que eles vão pagar alguém para fazer uma nova tela se você sabe como funciona do zero? Exatamente. Não faz sentido, né? Ainda se você entregou com qualidade. E quando a gente fala sobre atualizações, só para quem está assistindo aqui entender, todos os meses, todos os dias, tudo que acontecer de novo na planilha principal, na base de dados, o próprio cliente consegue mexer. Agora, o que acontece quando a gente entrega é que o gestor fala assim, nossa, eu achei muito lindo, mas não dá para ver isso por XPTO? Aí fala, peraí, vou perguntar quanto tempo demora. E aí vão nascendo mais telas, mais análises, atualização de outros tipos de visão, né? Porque é infinito. Sempre alguém vai bater o olho e falar, eu gostei, mas eu queria ver por... né? Sempre vai ter alguma coisinha. E isso sim é uma atualização que vale a pena. E você, se pudesse vender esse trabalho aqui, porque se você fez enquanto funcionário, né? Sim. Se você pudesse vender, vamos ver se eu vou te dar uma bronca ou não, dependendo da sua resposta, hein, Kleber? Por quanto você venderia? Tô te ligando agora, Kleber. Me vende esse projeto aí. Por quanto você me venderia? Quanto custa? Olha, por menos de R$2.000, nem pensar. Amém, Senhor. Obrigada. Por menos de 2.000 não vai. Porque eu não estou entregando apenas o meu tempo, Karen.
Eu estou entregando um conhecimento que a empresa vai ter que investir em alguém para correr o risco de adquirir ou não. Sim. Eu não estou entregando um dashboard, estou entregando conhecimento. E outra, esse sistema não é para 2022. Você já deixou prontinho para todos os anos que eles quiserem colocar aqui. E não é uma empresa que precisa de bilhares de centenas de linhas. Não, cara, dá para continuar rodando no Excel por muito tempo. Se você me perguntasse, se você entregasse para mim e falasse, faz o que você quiser com esse dashboard, eu venderia por R$5.000. Facilmente. Eu tenho lá minha calculadora, minha continha e tal, mas o que eu penso é, você está vendendo um sistema de ocorrências para uma empresa. E outra, é personalizado. Aqui você vai usar exatamente o detalhezinho que a empresa te fornecer. Você não fez isso aqui para qualquer empresa pode usar. Tem detalhes que estão cadastrados aqui. Então, é uma coisa totalmente personalizada. E eu entendo, quando você falou que demorou muito e gastou 36 horas ou 40 horas, eu imaginei que você não ia chutar um preço muito perto do que eu falei, né? De 2 para 5, eu estou mais que dobrando. Mas isso é normal porque o filho é seu. Sim. Sabe? Você fala, mas tipo assim, se você tivesse tempo, em uma semaninha você fazia. Mas não é sobre fazer rápido, é o resultado que a gente entrega, né? Que tá incrível, tá muito fácil de mexer. O cara não precisa saber Excel aqui. Não tem que fazer um curso de Excel, ele não precisa nem saber fazer soma, nada. Ele só aperta o botão, né? E pode ver aqui. Exatamente. Show. E aí você saiu dessa empresa e foi para outra. E aí você comentou na live que você fez a entrevista, né? Sim. Comentei na live que a gerente perguntou, você tá... Porque assim, eu saí desta empresa, da transportadora, e eu peguei vamos dizer, um período sabático de 6 meses. Né? E ela perguntou, o que você está fazendo nesse período de 6 meses? Não, tenho estudado um pouco de Power BI, mas não está batendo. Eu gosto muito de Excel, porque foi uma experiência muito agradável, aprender um pouco mais de Excel. Eu sei que ainda estou tocando a ponta do iceberg, porque eu sei que Excel tem muito recurso em termos de programação, mas eu gosto de montar dashboards em Excel. Gosto de montar dashboards em Excel e se não der nada certo no sentido assim de oportunidade aqui, é uma área que eu sei que existe muita demanda de mercado, eu só preciso fazer divulgação. Né? E aí isso chamou a atenção dela, porque apesar da empresa trabalhar com Office regularizado, não tem o Power BI liberado para todas as áreas. Então, quando chega alguma demanda para o nosso escritório, fala assim, tem como montar dashboard? Eu falo assim, gente, vai ser Excel, porque Power BI não vou nem quebrar a cabeça tentando montar. E você já tem uma opção para oferecer pronta, para mostrar, para convencer as pessoas. Que o ponto é esse, convencer que vai ser um trabalho legal, né? Exatamente. Eu acredito que eu compartilhei com vocês um trabalho que eu fiz lá na empresa, que é o Status Report. Né? Ali, aquela apresentação é atualizada todo final de mês para reunião com a diretoria. É claro que ali eu coloquei dados fictícios, né, para proteger as informações da empresa, mas é aquilo lá que vai para a diretoria, Karen, daquele jeito. E, cara, assim, é muito legal saber que o Excel deixa a gente... É um destaque que você não precisou aprender uma ferramenta da NASA. Todo mundo tem. Todo mundo tem Excel. Exatamente. Inclusive em situações assim envolvendo até mesmo processos de homologação junto a clientes, porque a nossa tecnologia ela é vendida para grandes embarcadores, então precisa se fazer uma análise de dados muito rica para apresentar para esses clientes. Então, quando você participa desse processo, né? Mesmo ali nos bastidores, entregando um recurso, e você vê que a empresa conseguiu a homologação, que a empresa foi aprovada, porque conseguiu apresentar aquilo que estava em planilha ou em relatório de maneira visual,
não tem preço, de verdade. Orgulho, né? É muito orgulho saber que você está contribuindo literalmente com o sucesso da empresa. Nossa, parabéns. Sou muito orgulhosa de ter alunos como você, de ser tão empenhado assim, sabe? Porque tem gente que olha, fala, isso não é para mim porque é muito difícil, mas não tentou. Exato. Cara, você já fazia indicadores e falou, não, acho que vai rolar. Foi lá e fez e conseguiu todo esse destaque e tal. E, você, em nenhum momento aqui você me disse que falou sobre Excel básico, intermediário nem avançado. Não. Você só falou indicadores, o relatório, o dashboard, né? Sim. É isso, as empresas não querem saber de um certificado. Não. Exatamente. Aquela questão assim, o que você sabe fazer no Excel? Você sabe Excel avançado? É justamente aquilo que você falou. Depende do que você entende como avançado. Né? Depende do tipo de aplicação que você quer dar ao Excel. Você quer um sistema fechado com VBA e macro? Ok, beleza. Né? Mas se você quer isso, um dashboard, com o básico que não é tão básico, você consegue chegar nisso. Né? E é muito curioso, Karen, porque eu mostro isso para amigos, mostro esse material para alguns membros da minha família e falo assim, mas isso é Excel? Gente, é Excel. Mas como que você monta isso? Eu falei assim, tem técnica, tem metodologia, né? Tem treinamento para isso, mas não valoriza o meu tempo, poxa, né? Tipo, sim, exatamente. Então, assim, valeu muito a pena conhecer a sua metodologia de ensino. Valeu muito a pena ter contato com a sua equipe, que é maravilhosa assim, em termos de retorno. E eu creio assim, que os frutos vão ser colhidos a partir daqui. Né? A partir do momento que eu realmente acreditei que era possível construir algo que fosse agradável de se exibir e que também trouxesse informações preciosas para a empresa, né? Porque a partir do momento que você consegue identificar que, poxa, eu estou tendo mais ocorrências, neste caso aqui, com um acidente de trânsito na rodovia, em problema de desatenção com o motorista, por que esse motorista está desatento? Né? Quais as medidas que nós podemos tratar para evitar esse tipo de situação? Você toma vidas, né? Decisões com base nos números, não é só para apresentar, né? Exatamente. Que legal. Nossa, eu fiquei muito feliz de poder apresentar o seu trabalho, a sua história aqui. E convidar quem está assistindo essa live, eu quero trazer especialmente o pensamento de vocês também podem, né? A história do Kleber aqui, uma história que reflete muitas histórias de Dashway, muita gente que trabalhava com uma coisa nada a ver com isso, ou achava que não podia, ou que nem gerenciamento de projetos. Tipo, não tem nada a ver com Excel, mas no final tem. Porque tudo que tem dados para gerenciar, dados para analisar, pode cair no Excel. Então, que eu trabalho com... Cara, você tem alguma tabelinha perdida lá? Isso pode virar um dashboard. E eu vou fazer um evento, gente, mais um evento gratuito. Eu faço vários eventos durante o ano. E o próximo vai ser agora em setembro, dia 12, 13, 14 e 15. E durante esse evento, eu vou falar sobre produtividade, que é uma palavra muito abrangente, né? Mas os melhores recursos para que vocês consigam ganhar tempo no Excel. O ponto é esse, é o resultado que você entrega para a pessoa. Então, como é que você vai ser destaque? Não é com Excel avançado. É simplesmente mostrando para outra pessoa que você ganhou tempo. A empresa, não, antes de pensar em faturamento, em venda, a gente tem que ganhar tempo organizando nossos números internamente, né? É isso que as empresas esperam hoje de um profissional de destaque, diferente de ter um certificado, ter um currículo, tá, o que esse cara vai me trazer de retorno? E tempo é dinheiro, a gente sabe, quanto mais tempo você demorar para entregar um relatório, mais dinheiro a empresa está perdendo. Deixa eu voltar aqui com a minha tela. E para vocês se inscreverem para um evento gratuito, que eu faço sempre antes de abrir as turmas do Dashway. Por que eu faço isso? Porque tem gente que não conhece a metodologia, tá ainda pensando, será que é para mim? Será que vale a pena? Não sei se eu estou nesse momento. Então, você é convidado para fazer comigo um treinamento gratuito. Esse que eu estou falando, dia 12, 13, 14 e 15 de setembro. O link para inscrição está aqui embaixo. O nome do evento é Semana Você em Destaque no Excel. Eu vou mostrar recursos que podem te trazer esse resultado para se destacar. Não só
especificamente nos dashboards, mas no Excel de maneira geral, tá? Para se inscrever, o link está aqui embaixo. E aí, quando a gente estava falando sobre o curso, o Kleber, ele fez a opção de entrar para o Dashway, que é um treinamento pago, que eu sempre abro turmas depois desse gratuito. Então, vocês têm a oportunidade de aprender comigo gratuito. Quem quiser dar um próximo passo, a gente vai estar disponível lá para vocês. Kleber, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que essa sua história já transformou a vida de uma pessoa e por isso já valeu aqui a nossa live. E que você continue tendo sucesso aí, porque Obrigado. Alguns vão dizer que foi sorte, né? Olha, esse Kleber é sortudo, menino. Não fica desempregado, o homem tá sempre sortudo, mas só você sabe quanto que você estudou e quanto que você ainda estuda para conseguir esse resultado. Kleber, quem quiser contratar você para fazer um freela de Excel, como que acha você no LinkedIn? No LinkedIn eu tô com o meu nome, Kleber Andrade. Certo? Kleber Andrade, tá. Kleber Andrade, tô lá no LinkedIn. Tenho também perfil no Instagram com o mesmo nome. Pode me chamar ali, certo? Beleza. Estou à disposição. Agradeço a oportunidade de compartilhar minha história, certo? Foi um prazer te conhecer, falar pessoalmente com você, né? O pessoal da sua equipe, fantástico também. Mando um parabéns aí para eles, certo? Muito prestativos, certo? E realmente eu recomendo quem está assistindo a live assistir esse intensivão aí que você vai fazer e, se tiver oportunidade, participar do Dashway, porque muda completamente a forma como você enxerga o Excel, muda completamente como você enxerga a questão de análise de dados. Vale a pena muito, muito mesmo. Não estou recebendo para falar isso, gente. Ó, o povo fica tão feliz que no final parece isso. Parece, tipo, beleza, a gente contratou vários atores. Não. Eu sinto a verdade de vocês. Fico muito feliz com esse resultado. Obrigado pelo carinho e pelas palavras. Gente, qualquer coisa, também. Segue o Kleber aí, hein? Obrigada. Mande um beijo, Stefano. Um beijo, Stefano. Valeu, Kleber. Valeu, galera. Ó, o link para se inscrever está aqui embaixo. Beijo. Bye.